Irmãs, abençoando para que a vida de todas possam ser um sacrifício de louvor para o nosso Deus. Amém? Vamos passar para um momento de oração, vamos levar os nossos pedidos ao Senhor. Sabemos que muitas vezes temos dificuldades, necessidades, aflições em nossas vidas, ou até mesmo motivos de gratidão, de louvor, e só há um a quem nós levantamos nossa voz, levantamos nossa mão para direcionar todos esses pedidos e confiar as nossas vidas, que é o nosso Senhor. Então, convido a todos, se você tem pedido de oração, ou mesmo gratidão, ou louvor a Deus, se ponha de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Eu gostaria de estar orando pela sua vida, pedido de oração, gratidão, ou até mesmo louvar a Deus. Se ponha de pé, vamos estar orando. Vamos orar? Senhor Deus, nós aqui ainda, Deus, te cultuando, te louvando, estamos aqui com muitos irmãos e irmãs que se colocaram de pé, Deus, para levar os seus pedidos, as suas angústias, aquilo que muitas vezes pode estar tirando a sua paz, tirando o seu sono, Deus, mas só há um que pode ser aquele que vai nos ajudar, que vai nos socorrer, seja resolvendo aquilo que precisa ser resolvido, ou simplesmente trazendo conforto, alegria e paz no meio da tempestade, Deus. E nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor esteja com cada irmão, cada irmã que se pôs de pé. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pedido, muito mais do que qualquer um de nós, e por isso nós te confiamos, Deus, as nossas vidas, e nós te pedimos por misericórdia e graça que o Senhor possa agir conforme a tua vontade na vida de cada um dos irmãos. Nós te louvamos e te agradecemos, pois sabemos, ó Deus, que por mais que tenhamos pedidos, coisas que precisamos, coisas que queremos que o Senhor faça em nosso favor, nós também temos motivos a agradecer e te louvar. Por isso nós louvamos, porque o teu amor não falha em nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor nos salvou. Nós te agradecemos porque hoje nós fazemos parte do teu reino e temos uma promessa garantida de um futuro de eternidade ao seu lado. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, Deus. Esteja com cada coração e que o teu Santo Espírito esteja envolvendo cada pessoa para confortá-los e que todos nós possamos encontrar, não só hoje, mas toda a nossa vida, o refúgio certo na tua presença. É isso que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Hoje não é o começo de nenhuma série, agora à noite, mas uma mensagem avulsa, no sentido de ser uma mensagem única. E este é o tema que nós vamos ver essa noite, quando Deus não responde à oração. Nós oramos ao Senhor, confiantes de que Ele cuida de nós, de que Ele nos ama, e sabemos que muitas e muitas vezes Deus responde afirmativamente, realizando obras incríveis em nossas vidas, ou na vida de pessoas pelas quais nós estamos orando. Muitas vezes Deus cura pessoas, Deus cura a gente, tanto fisicamente, até mesmo espiritualmente. Deus atende quando estamos aflitos, e talvez não resolva o problema de imediato, mas responde a nossa oração, trazendo conforto ao nosso coração, trazendo paz. Entretanto, irmãos e irmãs, sabemos que não é preciso muita caminhada com Deus para descobrir que há certas orações que sim, Deus ele não responde. No sentido de que, não que ele não tenha ouvido, mas de que ele não deu para a gente aquilo que nós pedimos. Ele simplesmente falou, não, eu não vou fazer isso. Então, a pregação de hoje não é baseada em apenas um texto, mas em alguns textos da Bíblia, que vai nos ajudar a refletir justamente sobre essa situação.
como entender e como reagir quando nós oramos ao Senhor e ouvimos um não, ou simplesmente oramos e não temos nenhuma resposta, pois há orações que Deus não responde da maneira que queríamos. Então, antes de nós meditarmos, vamos fazer mais uma breve oração para que Deus possa guiar a sua igreja por meio da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, orando mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, fale ao meu coração, fale ao coração de cada um dos irmãos e irmãs, para que possamos, Deus, através da tua palavra, aprender mais uma porção daquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que possamos sair transformados e possamos, ó Deus, mesmo quando nossa oração não é respondida, da maneira que nós queremos, continuar louvando, servindo e engrandecendo o teu santo nome, pois mais do que orações respondidas, queremos o Senhor e queremos te obedecer. Deus, nós te pedimos a tua ajuda e que por misericórdia e graça o Senhor fale ao meu e ao coração de todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, temos algumas promessas de Jesus Cristo na palavra, as quais nós nos apegamos com muita confiança sobre oração. Alguns versículos que vão nos orientar a pedir e ter confiança de que Deus, Ele atende, Ele ouve, e Ele responde, Ele faz aquilo que nós pedimos. Então nós vamos ver esses versículos e, com a ajuda de outros, vamos tentar entendê-los da forma bíblica e de uma forma correta. Vamos ver João 14, verso de número 13, por exemplo. João 14, verso de número 13. Diz o seguinte, então, Jesus nos diz nessa passagem: e eu farei tudo o que pedirdes, em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Muitos de nós lemos esse versículo e já começamos a ficar muito animados. Já começamos a pensar, nossa, eu farei tudo o que vocês vão me pedir. Jesus prometendo isso, o próprio Deus encarnado nos promete isso. Tudo que pedirem em meu nome, eu farei. Então, nós começamos a fazer algumas orações e sempre temos esse costume que é de terminar em nome de Jesus, apesar de não ser obrigatório, não ser algo que se nós não falarmos no final estamos em pecado ou algo do tipo, mas temos esse costume de em toda oração falar em nome de Jesus e na verdade é algo bom porque sempre lembramos que oramos em nome dele. E nós oramos e vemos rapidamente que não é assim que nós imaginamos, pelo menos à primeira vista. Talvez olhemos para esse versículo e pensamos, olha, é só eu orar que algo vai acontecer extraordinariamente, não importa o que eu orar. Mas sabemos que não é assim que funcionam as coisas. E quando alguns irmãos se deparam com essa situação, lembram desse versículo, podem até se decepcionar e pensar que é uma promessa um tanto quanto vazia, mas nós vamos ver na mensagem de hoje que não, pelo contrário, é uma promessa que nós podemos crer e nós podemos ter essa confiança, mas vendo ela da maneira correta. Outra passagem que vai nos enfatizar ainda mais isso é o capítulo seguinte, no verso de número 16, então João 15, verso 16. Diz o seguinte: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi, e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Olha lá, mais uma vez Jesus Cristo mostrando, se você pedir em meu nome, o Pai vai te dar. Verso de número 23 do capítulo 16, o capítulo seguinte também. Então, 3 capítulos seguidos que Jesus ele nos fala a mesma coisa ali, dizendo, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Muitas pessoas, interpretando esse versículo de uma maneira errada, vão falar para muitas igrejas por aí, tá vendo? Peça, ou até mesmo decrete,
Fale, ordene que as coisas vão acontecer. Fale com autoridade na sua oração, pois Deus prometeu que tudo que nós pedirmos, Ele vai fazer. Então, há muito ensino errado vindo dessas passagens por causa de uma má interpretação. Sabemos que não é assim que funciona. Sabemos também que, mesmo que se fosse assim, haveria momentos em que encontraríamos orações contraditórias. Pensa em 2 jovens, 2 rapazes, e eles se apaixonam pela mesma moça. Eles se apaixonam pela mesma moça, mas os 2 rapazes crentes, a moça também crente, mas os 2 pensam, eu vou orar ao Senhor. E os 2, na mesma noite ou na mesma semana, Senhor Deus, por favor, faça a Maria Joaquina gostar de mim, Senhor Deus. Faça ela me amar, ou por favor, que o Senhor nos una, faça ela ver que eu sou um bom rapaz. E os 2 fazem, então, a mesma oração. Há como Deus responder as 2 orações para os 2 rapazes? Não há. Algum deles vai ficar sem ter a oração respondida, ou talvez os 2 vão ficar sem a Maria Joaquina, né? Então, isso nos mostra que não é possível que isso aconteça, que todas as nossas orações sejam respondidas e tudo que a gente pede vai acontecer. Se assim fosse, seria muito problemático. Uma prova de que nem toda oração é respondida, a gente pode ver em Romanos capítulo 15, verso de número 31. Paulo, ele ora, ou pelo menos ele pede às pessoas para que orassem, que ele fosse livre de alguns judeus que estariam aonde ele iria. Ele diz o seguinte, ele pede para orar e fala, para que eu fique livre dos rebeldes na Judeia e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Então ele vai para Jerusalém. Tem alguns rebeldes ali, pessoas que querem fazer mal para Paulo, e ele fala, olha, por favor, ora por isso, para que essas pessoas não me façam mal. Não me incomodem, não façam nada em relação a mim. E isso é bem comum de nós pedirmos. Sabemos que algo ou alguém pode nos fazer mal, ou alguma coisa. E nós falamos, por favor, orem por mim, para que isso não aconteça, ou até mesmo nós mesmos oramos por nós, ou oramos por outras pessoas. Mas quando nós vemos em Atos, capítulo 21, verso 27, quando Paulo chega em Jerusalém, olha lá, tendo aqui o verso 17, né, e chegando a Jerusalém, então mostra que ele chegou ali onde ele falou na carta de Romanos que ele iria, mas olha o verso de número 27. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram quem? Paulo, viram ele no templo, provocaram todo o povo e o agarraram, pegaram ele ali e aí a confusão começou. Ou seja, temos uma oração que Paulo fez e que Deus não atendeu do jeito que ele pediu que tivesse sido atendido, né? Então a Bíblia nos mostra, e não só esse exemplo, mas outros também de orações que não são respondidas. Temos até mesmo, às vezes, a intenção de acharmos algumas soluções para isso, né? Pois Jesus nos prometeu que iria fazer tudo que pedíssemos em nome dele, mas há orações que ele não responde, então temos algumas soluções que algumas pessoas tentam fazer, mas soluções erradas, tá? Algumas pessoas, na intenção de não desacreditar naqueles versículos que lemos, né, do jeito, pelo menos, que eles estão interpretando, eles negam que Deus não responde a oração. Eles falam, não, de algum jeito ele vai responder, mesmo que não seja da nossa forma, né? Podemos, então, orar por alguém que está no hospital e falar, Senhor Deus, tira ele do hospital. E no outro dia, essa pessoa falecer. E aí, algumas pessoas, trazendo algumas soluções para essas orações, podem tentar ver a resposta de outra forma e falar, olha só, irmãos, pedimos para que tirasse do hospital, ele realmente foi tirado, foi levado aos céus e está com o Pai. Por quê? Tudo para poder encaixar e ver que Deus realmente respondeu, mas a gente sabe que muitas vezes a intenção é que ele saia do hospital vivo, né? E não tendo ido para
para o céu e para a eternidade. Mas o fato que não podemos negar é que sim, temos que ser honestos e há orações que Deus não responde. A solução, então, não é fingir que Deus responde todas as orações e tentar jeitos mirabolantes de mostrar uma resposta de Deus, mas a solução é outra, é tentar entender um pouco mais sobre essas promessas e como a Bíblia explica essas promessas. Quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, nós não podemos ler um versículo, um capítulo e interpretar tudo isso de forma isolada. Temos que entender aquele versículo no contexto geral da palavra de Deus. Muitas vezes um texto lança luz a outro texto. Muitas vezes ler outra passagem ajuda na nossa leitura de uma outra passagem que talvez até está em livros diferentes. Pois a Bíblia é um livro unificado, são 66 livros escritos por várias pessoas, mas um autor único por trás, Deus. Por isso, vamos tentar resolver isso e ao mesmo tempo trazer aplicações às nossas vidas, vendo outros textos que vão nos ajudar a entender a promessa que Jesus fez, de que tudo que pedíssemos em nome dele, ele faria. Pode passar então, vamos ver alguns obstáculos para a oração respondida. Sabia que existe isso? Obstáculos? Tem coisas que impedem que nossas orações sejam respondidas. Podemos estar orando e muitas vezes estar cometendo alguma dessas falhas e por causa disso nossas orações estão sendo impedidas de serem respondidas. Então a primeira coisa que nós devemos fazer não é pegar e reivindicar essa promessa sem antes analisar a nossa vida. Não podemos pegar as palavras de Jesus e falar, tá vendo, agora eu posso fazer tudo de qualquer forma que Deus vai cumprir. Porque não é assim. Ele prometeu que tudo que nós pedíssemos, Ele iria fazer, tudo que pedíssemos em seu nome. Mas há algumas passagens na Bíblia que nos mostram que essa promessa tem algumas formas que precisam ser realizadas, né, para que ela seja realmente verdadeira e real para mim e para você. Então, quais são os obstáculos à oração respondida? O primeiro obstáculo à oração respondida é o pecado. Quando nós não estamos em comunhão com Cristo Jesus, quando nós estamos vivendo no pecado, vivendo longe do Senhor, nós podemos orar o que for, só mesmo pela graça de Deus, se Ele quiser assim, Ele irá nos responder, porque Deus não se agrada em responder orações de pessoas que estão em pecado. Vamos ver isso no Salmo de número 66, verso 18. Olha só o que diz o Salmo 66, verso 18. Diz assim, se eu tivesse guardado o pecado no coração, ou seja, se eu tivesse continuado nesse caminho de erro, nesse caminho de pecado, longe do Senhor, o Senhor não teria me ouvido. Outra passagem que vai nos deixar ainda mais claro, e aqui as esposas vão gostar bastante. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Ele vai nos falar o seguinte, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Da mesma forma, maridos, vivei com elas, as suas esposas, a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. Então, como uma pessoa que você tem que amar, proteger, cuidar, zelar. Esse é o dever do marido para com suas esposas. Mas olha o que Pedro nos diz, para que as vossas orações não sejam impedidas. Pedro está nos dizendo, maridos, se vocês tratam mal as suas esposas, se vocês não dão honra a elas, não as amam, não as protegem, não cuidam delas e de suas vidas, eu não responderei suas orações serão impedidas. Por isso, essas passagens nos jogam uma luz sobre a promessa de Jesus. Não adianta vivermos afastado de Cristo, afastado do Senhor, sem ler a palavra, sem oração, vivendo em pecados que nós sabemos que são pecados, brigados com pessoas e ainda assim querermos orar
e achar que Deus tem que ouvir a minha oração, que Deus tem que responder, que Deus tem que fazer, e se Ele não fizer, eu vou me revoltar. Pois se há algo que isso nos ensina, é que essa promessa que Jesus faz, Ele mostra na palavra que é para pessoas que estão ligadas a Ele, que estão servindo Ele, que estão amando Ele, que estão buscando Ele. Ele é um pressuposto. Quando Ele diz, orem a mim, tudo que pedirem em meu nome, Ele já está pressupondo de pessoas que oram, mas que vivem uma vida com Cristo Jesus, que vivem andando ao seu lado. Por isso, oração é uma ferramenta do crente que vive em santidade ao Senhor. Mas ainda assim, irmãos, muitas vezes, pela graça de Deus, Ele nos responde, mesmo não sendo ou não agindo da forma que deveríamos agir. Se Ele nos responde, não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Mas independente disso, Ele quer nos mostrar, ore em santidade, vá até Ele em oração, mas faça isso sem estar errando em outros pontos, sem estar vivendo em pecado. Por isso, a primeira coisa que pode estar impedindo a minha e a sua oração é o pecado. Impedindo ela. Segunda coisa que pode estar impedindo ou sendo um obstáculo às nossas orações. Talvez não estamos vivendo em pecado constantemente. Talvez estamos vivendo em santidade, buscando ao Senhor, mesmo que não perfeitamente, pois ninguém consegue perfeitamente, mas ali na caminhada e nos esforçando. Mas ainda assim há outros obstáculos. E o segundo obstáculo são motivos errados. Vamos ver Tiago, capítulo 4, verso de número 3. Tiago 4, verso de número 3 diz assim, pedes e não recebeis. Então veja, ele está falando de pessoas que oram ao Senhor e não recebem o que oram. Por quê? Porque pedes de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Há muitos cristãos que ao orar, podem até não estar vivendo uma vida de pecado, podem estar com a leitura bíblica em dia, pode estar com a rotina de oração em dia, mas quando oram, só pedem coisas desnecessárias, coisas que servem para os seus prazeres, só pedem a viagem dos sonhos, só pedem o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, o conforto que eles querem ter, e quando você vê a lista daquilo que é pedido em oração, são só coisas para si e para si, para fazer a vida nessa terra se tornar mais fácil. Deus olha para esse tipo de oração egoísta e Ele a rejeita. Ele a rejeita porque nós oramos para sempre nos beneficiar, para sempre ter algo aqui. Oramos para acumular bens aqui. Não temos motivos nobres, dignos do Evangelho e da causa do Evangelho. Por isso, podemos orar incessantemente. Nós nunca vamos receber enquanto estivermos pedindo as coisas erradas. Nós nunca vamos receber enquanto nossas orações forem egoístas. E olha só como chega a nossa maldade. Conseguimos fazer algo bom, que é orar, se tornar algo pecaminoso. Quando fazemos isso só para nós e para o nosso conforto e para o nosso bem-estar. Não oramos para mais nada, não chamamos o Senhor para mais nada, não queremos comunhão com o Senhor em oração, queremos alguém que realiza os nossos desejos. Não queremos Deus, queremos um gênio da lâmpada. Mas isso está lá no filme do Aladim, não na palavra do Senhor. Por isso, o segundo obstáculo é esse. Será que eu e você temos pedido as coisas erradas pelos motivos errados? Tínhamos que ser como Jesus Cristo.
Olha só, João capítulo 12, verso 28. Ele nos mostra que a intenção dos pedidos dele eram para que o nome do Pai fosse glorificado. João 12, 28. Diz o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. Ele ora isso. Pai, glorifica o teu nome. A oração do Senhor Jesus era para que o Pai fosse glorificado. Era para que Ele fosse honrado, para que Ele fosse louvado. O desejo íntimo do coração de Jesus não é ter mais conforto na vida, mas é que mais pessoas pudessem olhar para o Pai e glorificassem, louvassem e servissem a Ele. E aí nós nos perguntamos, esse é o tipo de oração que nós temos feito? Esse é o tipo de intenção que temos em nosso coração? Ao acabar as nossas orações, pedimos coisas que têm como objetivo que Deus seja engrandecido, mesmo que eu tenha que ser diminuído, que Deus seja exaltado, mesmo que eu tenha que passar por um momento triste ou sofrido, ou ter algo, ou melhor dizendo, não ter aquilo que eu queria ter. Deus não procura filhos e filhas que só o veem e o enxergam como realizador de desejos. Deus procura filhos e filhas, servos, que o desejo íntimo em seu coração é que o Pai seja glorificado. Terceira coisa que impede, ou é um obstáculo para as nossas orações, falta de fé. Muitas vezes nós pedimos e nem sequer cremos que Deus vai fazer aquilo, ou que Deus vai realmente realizar, ou que Deus está nos ouvindo. Pedimos por pedir. E isso está incluso nas orações que são respondidas pelo Senhor. Deus se agrada em responder orações que são feitas com fé. Como sabemos disso? Tiago, capítulo 1, o verso de 6 ao 8. Tiago 1, verso de 6 ao 8. Olha só, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Então nós vemos que outro obstáculo que impede que nossas orações sejam respondidas é que muitas vezes nós nem sequer cremos naquilo que estamos pedindo. Pedimos para que Deus mude nossas vidas, que Deus transforme o nosso coração e muitas vezes nem sequer confiamos que sim, existe um Deus que está nos ouvindo e que quer mudar as nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja nos trazendo paz, consolo, nos livrando da ansiedade. E muitas vezes nem sequer cremos que Deus tem poder para isso ou que Ele vai fazer isso. Como nós podemos esperar que nossas orações sejam respondidas se nos falta fé no Senhor e naquele que ouve nossas orações? Ah, mas eu não tenho muita fé, eu não consigo crer muito. Então tem duas passagens que são animadoras para todos nós. Quando vemos Lucas, capítulo 17, verso de número 6, Jesus nos diz o tamanho da fé que precisamos ter para que coisas grandiosas aconteçam. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, ou seja, se tivesseis fé desse tamanhozinho assim, pequenininho, menor que isso, diríeis a esta amoreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, que ela vos obedeceria. Ele está dizendo com uma hipérbole aqui algo grandioso. Em que sentido? De que basta termos um pouco de fé, basta termos aquilo, uma fé no Senhor e na pessoa correta, que coisas grandiosas podem acontecer por meio da oração. Outra passagem animadora para aqueles que se sentem com falta de fé é Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio. Olha que demonstração de fé.
mas logo em seguida, ajuda-me na minha incredulidade. Quando nós nos sentirmos assim, com falta de fé, ore desta forma: Senhor Deus, eu creio, mas por favor, me ajude a crer mais. Me ajude a ter mais confiança no Senhor, nos teus cuidados, nas tuas promessas. E de que existe sim alguém que está lá em cima, me escutando aqui embaixo, que se importa e que me ama. Quarto obstáculo para as nossas orações serem respondidas: falta de sinceridade. Está aqui desse lado, né? Falta de sinceridade. E aqui, eu confesso que é algo que tem me tocado muito enquanto eu fui ali, estando no preparo da pregação. Muitas vezes eu sinto, irmãos, que eu oro por coisas que, se eu fosse parar para meditar, está sendo muito no automático, que está faltando sinceridade. Oramos uns pelos outros e falamos que o Senhor Deus abençoe aquela pessoa, e muitas vezes não desejamos isso no íntimo do nosso coração. Muitas vezes não estamos falando isso com todo o nosso ser. Estamos fazendo orações de rotina, orações automáticas, orações que faltam sinceridade. Se nós olharmos o exemplo de uma mulher que orou com fé e com sinceridade de coração, ela pode nos ajudar a ver como que nosso coração tem que ser derramado no momento da oração. Vamos ver o exemplo de Ana, 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 até o 17. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 ao 17. Ana, então, era uma mulher que não podia ter filhos, mas ela vai até o Senhor e ela ora com sinceridade, ela se derrama, ela se entrega e Deus responde a sua oração. O verso diz o seguinte: com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da sua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Quando foi a última vez que eu e você oramos derramando a alma diante do Senhor? E talvez, para nossa infelicidade, a última vez que fizemos isso foi pedindo algo para nós mesmos e para o nosso conforto, não por outra pessoa e nem por algum motivo espiritual. Olha só, o verso continua, verso 16: não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E ali sabemos que Ana dá a luz a Samuel, pois Deus ouve o coração que se derramou, quebrantado diante do Senhor em sinceridade. Quantas orações temos feito, mas quantas delas não estão valendo nenhum centavo, porque não tem coração, não tem sinceridade, não tem derramar da alma diante de Deus. Oramos pela conversão de alguém como se estivéssemos orando por qualquer outro motivo. Oramos pela cura de alguém e pela libertação de alguém como se estivéssemos orando por qualquer outra coisa. Deus percebe que nós oramos e que não estamos desejando aquilo no íntimo do nosso coração. Quantas vezes algum irmão e irmã pediu oração a nós e quando nós estávamos orando apenas recitamos automaticamente as palavras, mas se pararmos para analisar, o nosso coração não estava comprometido a realmente orar por aquela pessoa, a desejar que aquela pessoa receba aquilo que ela precisa, seja uma ajuda ou
alguma orientação da parte do Senhor, seja o que for. Quantas orações fizemos que foram jogadas no lixo? Porque fizemos em pecado, porque fizemos pelos motivos errados, fizemos com falta de fé no Senhor, e outra, para piorar, nem sinceridade em nosso coração nós temos, e ainda assim esperamos que Deus lá do alto responda as nossas orações. A última coisa que pode estar sendo um obstáculo em nossa vida de oração, para que Deus responda os nossos pedidos, os nossos anseios, é a falta de perseverança, e é outra coisa também que, irmãos, eu admito, eu preciso aprender. Jesus nos ensina que aquele que ora com fé, ora em santidade, que ora com sinceridade, ora pelos motivos certos, deve, além de tudo isso, orar com perseverança. Sabe o que é perseverar? É você não desistir, é você continuar. Tem problemas, tem coisas que parecem, circunstâncias que parecem mostrar totalmente o contrário daquilo que você ora, mas ainda assim você continua. Eu tenho um exemplo na minha família de alguém que infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer, que era o pai do meu pai, chamava Abel. Graças a Deus ele não teve nenhum irmão chamado Caim, então era só Abel mesmo, teve outros irmãos, mas nenhum Caim, ou irmãos e irmãs, né? E ele, pelo que eu lembro que o meu pai me contava, era também um homem muito de Deus. E eu lembro que no começo da minha conversão, eu lembro de ter lido, né, a história de Elias e Eliseu ele pede o quê ao Senhor? Deus, me dê o dobro da porção, né, da bênção, da unção de Elias, né? E eu lembro que no começo da minha caminhada eu falava, Senhor Deus, me ajuda a ter o dobro da unção daquilo que meu avô tinha, né? Eu pedia, porque eu ouvia as histórias e eu admirava meu avô, mesmo sem conhecê-lo, e eu queria ser como ele, queria glorificar a Deus, ir além e poder servir ao Senhor. Enfim, mas o fato que eu quero contar é que o meu avô, ele teve um genro, ele ainda tem, ele está vivo, né, o tio Nelson, meu tio, casado com a tia Meire, muitos aqui conhecem. O Renatão, ele sempre encontra, né, não sei onde ele está ali, sempre encontra eles aqui na praça, né. E o meu tio, ele foi um genro para o meu avô que deu muitos trabalhos, sabe? Ele precisou de muita ajuda, ele no começo não era convertido, né? E meu avô foi muito paciente com ele, chegou a, pelo que eu lembro das histórias, né, a dar banho nele, ajudar. Quando ele chegava mal, ele dava remédio. E meu avô, pelo que eu lembro do meu tio me contando, insistiu com ele por 12 anos, se eu não estiver errado. E o meu tio me fala que ele lembra muito do meu avô Abel contando a história de José para ele, e que marcou muito ele. E por 12 anos ele ficou insistindo, orando, até que o meu tio se converte. Hoje, se você for encontrar ele na rua, é um senhor que frequenta a Assembleia de Deus, bem fervoroso, e já leu a Bíblia já mais de 30 vezes, a última vez que eu me lembre que eu perguntei para ele, 30 vezes inteira. E é alguém que também é um exemplo para mim. Meu avô partiu, mas eu tenho muito ele também como alguém que eu considero um avô de coração. E eu sei, irmãos, que 12 anos é bastante, mas eu sei também que muitos irmãos e irmãs têm histórias de que talvez muito mais do que 12 anos. Mas o fato é que isso que eu lembro do meu avô me ensina o seguinte, e nos ensina o seguinte: precisamos ter perseverança na oração. Você está orando por alguém se converter, entregar ao Senhor Jesus? Não desista. Continue. Muitas vezes desanimamos, muitas vezes eu desanimo. Queremos aprender mais da palavra, queremos ser homens e mulheres melhores e oramos isso pedindo ao Senhor. E desistimos de orar e continuar orando por isso. Por isso, continue, insista, persista. Deus se agrada de uma oração que persevera e não desiste, mesmo em meio à dificuldade. As passagens que vão nos ensinar isso, nós encontramos em Lucas, capítulo 11, verso do 5 ao 8. Vamos ler? Diz o seguinte: disse-lhes também:
se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Provavelmente é um ribeirinho depois do meio-dia, né? Eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Deus está nos ensinando, Jesus está nos mostrando que a oração se faz com perseverança. A oração se faz sem desistir, continuamente, tendo fé, mesmo que às vezes pareça que Deus não vá responder. Muitas vezes Deus ele quer que nós continuemos e perseveremos em oração a Ele. Lucas capítulo 18, então o mesmo evangelho, mas agora o capítulo 18, verso de 1 a 8, diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouviu o que esse juiz injusto diz, e Deus não fará justiça dos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, aqui temos esse grande ensinamento, que pode estar sendo um obstáculo para que nossas orações sejam respondidas. Oramos e desanimamos muito rápido. Numa geração onde tudo é on demand, né? Tudo é na hora, né? A gente vê um vídeo no Instagram, assim, em 5 segundos a gente não gostou do vídeo, o que a gente faz? Já passamos. Antes, né? Para a gente ver um filme, a gente tinha que ver a programação do filme, ver ali que canal que ia passar em qual horário e marcar na agenda, né? Vou ver esse filme, tal horário, tal dia, porque vai passar em tal canal. Hoje a gente abre a Netflix, a gente tem todos os filmes que a gente quer na hora que a gente quer. O que eu quero dizer, a gente vive numa cultura de imediatismo muito grande. Não é à toa porque todo mundo está tão ansioso assim. Ninguém sabe esperar, ninguém sabe ter paciência. Se eu estou sofrendo uma semana, eu já não aguento mais. E isso influencia na vida cristã e influencia na vida de oração. Se eu orei uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, já orei muito, não deu. E desistimos, mas não desista, não desanime. Deus, Ele quer filhos e filhas que oram com sinceridade e com perseverança. Pode voltar lá nos slides. Então, por mais que Jesus tenha nos feito aquela promessa maravilhosa, se há alguma dessas 5 coisas em nossa vida, muito provavelmente pode estar impedindo que nossas orações sejam ouvidas. Será que há algo, pode voltar o anterior, será que há pecado em nossas vidas? Será que quando nós oramos, nós pedimos as coisas erradas, pedimos só para nós? Será que há falta de fé? Será que há falta de sinceridade? Será que há falta de perseverança? Se há alguma dessas coisas, nós não podemos voltar naqueles versículos que lemos, tão maravilhosos, e nos apegar neles com tanta confiança assim. Não porque a promessa é vazia, mas porque o defeito está em nós. Que não vivemos uma vida em santidade, que não temos fé, que não oramos com sinceridade e só pedimos baboseira muitas vezes. Pode passar mais um? Só que tem uma questão. Muitas vezes a gente ora com sinceridade no coração, com fé, vivendo em santidade, perseverando e pedimos os motivos certos e ainda assim Deus continua não respondendo nossa oração. E aí, como entender isso? Algumas coisas que podem nos orientar são as seguintes. Primeira delas, a oração, para ela ser respondida, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Por mais que possamos estar orando com perseverança, com insistência, com fé, sem desistir, com sinceridade, derramando a alma,
e sem pecado, ainda assim há um outro fator que também está incluso naquela promessa, é que precisa ser da vontade do Senhor. Quando nós oramos em nome de Jesus, duas coisas podem significar. Primeiro, que estamos orando debaixo da autoridade de Jesus, e segundo, que estamos orando de acordo com o caráter de Jesus Cristo, de acordo com aquilo que Ele deseja, de acordo com aquilo que Ele pede. Ou seja, quando nós oramos, a promessa é, se nós orarmos e pedirmos aquilo que é da vontade dEle, Ele vai responder, Ele vai nos atender. Graças a Deus, temos muitos exemplos daquilo que é da vontade do Senhor e daquilo que nós podemos orar. Mas antes, vamos ler algumas passagens que nos instruem sobre isso. 1 João, capítulo 5, verso 14 até o 15. Vamos ler? 1 João 5, 14 ao 15. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, o quê? Segundo sua vontade, ele nos ouve. Lembra, a Bíblia é um livro só. Uma passagem lança luz à outra. Não podemos ler uma passagem ignorando as outras. Verso 15. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Até mesmo Jesus orou assim, Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Ele diz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até Jesus nos ensina que ao orar, por mais que possamos pedir, e é que há um homem que ora como ninguém, passava suas madrugadas orando, e com todo o coração, sinceridade, não houve um momento em que Jesus Cristo orou pelos motivos errados, ou sem sinceridade, ou sem fé no Senhor, ou sem perseverança. Mas ainda assim Ele nos ensina, peçam, mas no fim, que a vontade de Deus possa ser cumprida. E a Bíblia vai nos instruir coisas que já sabemos que faz parte da vontade dEle. Isso que é incrível. Porque nós podemos orar aquilo que Deus já revelou que faz parte da sua vontade. Por isso, ali nos slides, pode passando, os versículos vão estar nos próximos slides, tem algumas passagens que vai mostrar algumas orações de Paulo. E nós vamos ver aquilo que Paulo pede em suas orações, que está de acordo com a vontade de Deus. Olha só, diz o seguinte, por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, então olha só o que Ele vai pedir, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Ele ora para que mais pessoas que já são crentes continuem crescendo no conhecimento do Senhor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Um dos motivos que Deus quer que nós oremos e que faz parte da vontade dEle é que nós possamos orar pelos outros, pedindo para que os outros cresçam no conhecimento do Senhor e para que os olhos deles se abram, para que cada dia mais os nossos irmãos e irmãs enxerguem a esperança que eles têm em Cristo Jesus. Talvez as circunstâncias da vida, os pormenores, talvez não possamos ter certeza se aquilo faz parte da vontade de Deus ou não, mas há coisas que nós podemos saber com certeza. E a vontade do Senhor é que os nossos irmãos e irmãs cresçam nele. E nós podemos orar por isso com fé, com sinceridade. Mais um, Efésios 3, 14 ao 19. Pode passar os slides. Agora as passagens estão todas ali. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça, Ele ora para que as pessoas sejam fortalecidas no Senhor, no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé.
enquanto nós pedimos carros, casas, conforto, viagem, Paulo está com os joelhos no chão, orando para que os seus irmãos e irmãs e as igrejas que ele visitam possam ter Cristo habitando no coração deles mediante a fé. Possam ter Cristo preenchendo o seu ser. Olha o verso 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Ele ora para que os seus irmãos conheçam o amor de Deus. Oramos para o nosso conforto. Paulo, ele quer um desejo, que as igrejas aonde eu passar possam crescer cada dia mais no conhecimento do amor de Deus. Amém? Mais um. Perdão, Claudinha, eu acho que eu acelerei nesse último, né? Perdão, que eu estou vendo que meu tempo está indo, mas os irmãos vão ser perseverantes comigo, correto? Amém? Vão ser perseverantes, a gente vai chegar no fim. Bom, com a graça de Deus. Vamos lá, verso 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Ele ora, ele pede para que as pessoas orem, para que ele possa evangelizar as pessoas. Essa é a vontade de Deus, que a gente compartilhe o Evangelho, que a gente fale da palavra. Se nós estamos orando à vontade de Deus, o que a Bíblia diz? Ele nos ouve e ele nos atende. Se nós orarmos para que possamos ser missionários, aqui ou em qualquer lugar, orarmos para que Deus nos ajude a compartilhar do Evangelho, com todo o coração, com fé, buscando Ele perseverantemente, sabe qual é a única resposta que é possível? Sim, eu vou te tornar alguém que testemunha de Jesus Cristo. Mas precisa ter tudo aquilo, fé, perseverança, sinceridade, orar de acordo com a vontade de Deus. Filipenses 1, 9 ao 11, acho que é o próximo, não, Tessalonicenses, vou ler só as partes de laranja. Ele está orando mais uma vez, ele insiste em orar para que possamos vê-lo pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Ele quer ir ver os irmãos e abençoar os irmãos. Senhor, faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. Ele quer que os irmãos amem a si cada dia mais. Isso também faz parte da vontade de Deus. Ele quer que Deus fortaleça o coração dos seus irmãos, para eles serem irrepreensíveis em santidade. Ele ora para ver os irmãos, para ajudar os irmãos, que os irmãos se amem cada dia mais e eles cresçam em santidade cada dia mais. Mais um. 2 Tessalonicenses, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Mais um. E aí chegamos no fim dos exemplos. E tem tantas outras passagens que poderíamos ver. Mas a pergunta é, então, agora, será que nossas orações se parecem com essas? Será que nossas orações estão recheadas de pedidos pelos outros e de pedidos para que os outros talvez não se livrem dos sofrimentos daqui deste mundo, mas que antes disso cresçam no amor de Deus, amem mais os outros, cresçam em santidade, para que possamos ter a oportunidade de abençoar os outros? Será que nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus? Se não estão de acordo com a vontade de Deus, mas sim com a nossa própria vontade, com aquilo que nós queremos, irmãos, como nós vamos esperar com confiança que Deus responda às nossas orações? Quando nós pedimos por luxos, enquanto Deus ele quer que oremos uns pelos outros com amor e sinceridade. Outro motivo que talvez, mesmo você cumprindo todas as 5 coisas, Deus ainda não responda a sua oração, é que Ele quer que você entenda que a graça dEle é suficiente. Aí vamos ler uma das últimas passagens, que é 2 Coríntios, capítulo 12, do 9 ao 10. Onde nós vemos Paulo fazendo outra oração. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Mas ele me disse, a minha graça... Perdão, pode colocar o 8, por favor? Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Então Paulo estava com um espinho na carne, um sofrimento, uma angústia. Pediu 3 vezes. Ele respondeu, Deus, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outro motivo, talvez, pelo qual, mesmo orando com fé, com perseverança e com sinceridade, e todas as outras coisas, que Deus talvez ainda não tenha respondido a nossa oração, é que Ele quer que a gente entenda
que a graça dele é suficiente. Não precisamos de orações respondidas para que a gente continue sendo fiel a ele, amém? Então, duas coisas que nós podemos aprender aqui. Cumprir a vontade de Deus é melhor do que ter os nossos pedidos respondidos. E segundo, a graça dele é suficiente para as nossas vidas. O irmão que abandona a fé, que abandona o Senhor, porque Deus não respondeu a sua oração, é um irmão que não aprendeu a ser alegre e se satisfazer única e exclusivamente na graça do Senhor, que é aquilo que Ele quer que a gente aprenda. Podemos pedir algo e Ele falar, não, eu não vou te dar, porque você ainda não está aprendendo que eu sou o suficiente. É assim muito com os adolescentes na época de buscar um namorado, uma namorada, ou os adolescentes e os jovens. Muitas vezes nós pedimos isso ao Senhor, mas Deus Ele quer que nós entendamos. Não precisamos de um namorado, uma namorada para sermos felizes e completos. Antes de termos isso, precisamos entender que o Senhor é suficiente em nossas vidas. Então, aos adolescentes e jovens que estão orando com perseverança, antes de encontrar a felicidade em outra pessoa, encontre no Senhor. Nesse momento, quando souber que a graça do Senhor é suficiente para a sua vida, aí Ele vai falar, agora sim, você está pronto. Porque agora é o momento de você ser feliz com outra pessoa em mim juntos. E não colocar outra pessoa no meu lugar. Então, irmãos, quando vemos isso, glória a Deus pelas orações não respondidas. Glória a Deus, porque Deus, Ele sabe o que Ele faz, Ele é muito mais sábio que nós, Ele tem uma vontade muito melhor e perfeita, diferente da nossa. Ele tem a visão completa, por isso Ele sabe, muitas vezes, o dia de amanhã, e que nós achamos que precisamos de algo hoje, mas Ele sabe que não é por este caminho que Ele quer nos guiar. E Ele sabe que Ele quer nos ensinar que Ele é suficiente para nós. Por isso, podemos falar, glória a Deus, por muitas orações que Deus não me respondeu do jeito que eu queria, porque Ele é muito mais sábio que eu e Ele cuida de mim. E os nãos de Deus também são bênçãos, que me ensinam que eu só preciso dEle. E que me ensinam por mais que eu não tenha o que eu quero, a vontade de Deus é aquilo que eu quero. Que a vontade do Senhor sendo cumprida é o meu maior desejo. Sabe o que seria uma receita desastrosa em nossas vidas se Deus desse tudo o que nós pedíssemos? Porque nós não somos sábios como Deus. Nós não vemos a imagem completa como Deus. E muitas vezes os nossos pedidos estão manchados com os nossos pecados, pedindo coisas erradas. Se Deus desse tudo o que nós pedíssemos, seríamos filhos mimados e teríamos um relacionamento com o gênio da lâmpada, e não com o Senhor da palavra. E não com o Senhor soberano, que tem uma vontade que é melhor que a nossa, e é a vontade dEle que prevalece. Estamos concluindo. E agora? Eu entendi, então tem essas 5 coisas que podem estar sendo obstáculos em minha vida. Ainda assim, às vezes a vontade de Deus é diferente daquilo que eu imagino. Ou às vezes Deus quer me ensinar que a graça dEle me basta, mas agora eu fiquei meio amedrontado, eu não sei o que pedir, eu não sei o que orar, eu não sei o que falar. Agora, veja, para concluirmos, pode voltar lá para os slides, temos uma motivação, irmãos, não parem de orar. Deus, Ele gosta, Ele se alegra em cumprir a vontade dEle através das nossas orações. Ele já decretou antes da fundação do mundo tudo o que Ele ia fazer, e Ele decretou que Ele ama e gosta e vai fazer muitas maravilhas por meio de um povo com o joelho dobrado. Por isso, sim, as nossas orações movem a mão do Senhor. E mesmo quando nós não sabemos o que orar, nós encontramos em Romanos 8, 26 ao 27, pode colocar ali para mim, uma motivação que nos anima a continuar. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus.
Quando nós oramos, irmãos, podemos não saber o que falar muitas vezes, podemos às vezes estar confusos em nossos próprios pensamentos, mas há alguém que está dentro do meu coração e do coração de todo aquele que tem fé em Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. E ele tem um ministério de pegar as nossas orações e traduzir elas para o Senhor, conforme a vontade de Deus que ele conhece. Ele sonda o seu coração, o meu coração, enquanto nós oramos. E ele sabe melhor que nós aquilo que nós precisamos. E ele leva as nossas orações e fala: Deus, teu filho está precisando disso, ele está querendo dizer isso, ele está confuso nessa questão. Isso aqui é algo de grande consolo, porque muitas vezes, irmãos, eu não sei explicar as angústias que eu tenho, as aflições que eu tenho, as necessidades que eu tenho, mas ainda assim eu posso ir até Deus em oração, porque o Espírito Santo sempre leva as minhas orações a Ele, de acordo com a vontade do Pai. E assim são com todos nós aqui. Não cesse de orar. Talvez você não saiba a vontade de Deus para todas as coisas. Talvez você ainda precisa crescer na fé, ainda precisa ter mais sinceridade, mas não pare de orar, porque existe um Espírito que é o próprio Deus, habitando em ti e habitando em mim, que nos conforta e também intercede por nós, amém? Não pare de orar, e tudo que pedirem, de acordo com a vontade dEle, com sinceridade, com fé, Ele vai abençoá-los e vai cuidá-los daquilo que cada um de nós precisa, de acordo com a sua grande sabedoria. Então, como anda a vida de oração de todos nós? Eu preciso melhorar muito. Eu preciso crescer muito, irmãos. Há quanto tempo nós não oramos com todo o nosso coração? E a última pergunta para encerrarmos, eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas creio que vale a pena sempre meditar na palavra de Deus. A pergunta é, então, quanto tempo que nós não oramos com todo o nosso coração, com fé, com sinceridade, com perseverança? Quanto tempo faz que nós não movemos as mãos de Deus por meio da oração? Talvez já vivemos coisas incríveis e já não vivemos mais, não porque Deus esqueceu de nós, mas porque fazemos a oração de um jeito que nunca foi ensinado por Ele na sua palavra. Que nós possamos continuar persistentes, perseverantes, orando com fé, pois há um Pai que ama cada um de nós e cuida de nós, e ouve nossos pedidos, e sabe melhor do que todos nós aquilo que precisamos, amém? Vamos orar? Ministério de Louvor, vamos cantar uma última canção, e depois estaremos encerrando. Tem mais uma canção? Tem? Senhor Deus, muito obrigado, que o Senhor seja louvado, engrandecido e exaltado, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai que cuida de nós, que nos ama, e nós podemos ter certeza de que há um Deus que nos ouve. Nos ajude a orar de forma melhor, de forma mais bíblica e derramar os nossos corações. Abençoe a semana de cada irmão, é isso que eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém.